Agora tem outra. Caio, por que ainda existem igrejas? Essa é a pergunta. Igreja é uma coisa muito boa, né? Especialmente quando ela é uma comunidade de Jesus, comunidade do Evangelho. Eu não conheço nada melhor do que uma verdadeira igreja. A verdadeira igreja é porque a verdadeira igreja quase não é conhecida, quase não é encontrada. Eu tenho igrejas maravilhosas, que são igrejas de amigos meus, com quem eu tenho uma comunhão enorme, gente que não se escandaliza de nada, que quando tem problema confessa e a gente ajuda, e ninguém expulsa ninguém de coisa alguma. Eu gosto muito, por exemplo, eu amo o espírito do Caminho da Graça. Nós estamos há 16 anos existindo. Quem quer que tenha saído, saiu por conta própria. Mas não houve ninguém que tenha se escandalizado, se chocado, ninguém que tenha sido expulso, ninguém que tenha deixado ninguém de cabelo em pé, porque eles foram treinados e ensinados a serem igreja. E uma igreja boa é o que pode haver de comunitariamente mais saudável para se experimentar. Eu creio na Igreja de Cristo Jesus. Eu não creio nessas igrejas que os homens fazem para reunir gente, receber dízimo e ganhar dinheiro. Essa igreja que funciona como franquia, como arrecadação de fundos, como declaradora de pânicos e pavores para as pessoas amedrontadamente contribuírem, essa igreja de pastores que têm tesão no controle dos membros, dos crentes, que querem saber até como é a vida sexual das pessoas, se a mulher está transando, se está gostando de dar para o marido ou não. E é aí que começam os grandes adultérios pastorais e mentira para todo lado. Eu não creio nessa igreja de vocês, mas na igreja de Cristo, na igreja fora do portão, na igreja de gente que se reúne para fortalecer-se na alegria, no ensino e na educação, na justiça, e para arregimentarem recursos, para ajudarem os pobres, os necessitados, a verdadeira obra de expansão do Evangelho, nessa eu creio. Agora, a maioria dessas que estão por aí, eu já nasci descrente delas há muito tempo. Eu criei uma plataforma em 78, que era a VIND, Visão Nacional de Evangelização, chamada de Para-Eclesiástica, que era paralela à igreja, para eu ter a minha base. Uma base igreja, uma base evangelho, para poder fazer o que eu fiz durante a minha vida inteira. Porque dentro da caixinha da igreja não podia nada, tudo era proibido. Eu me lembro uma vez numa igreja, ela era muito pouco conhecida, no centro de um bairro, e ainda pequena, e eu fui para lá começar a pastorear, bem novinho. Aí eu falei, por que a gente não bota uns balões aqui, aqueles balões de concessionária de antigamente, você lembra? Aqueles Sim. balões que Sim. botavam lá no alto para todo mundo enxergar onde era a concessionária ou a loja. Falei, vamos botar uns 3 balões aqui, escrito o nome da igreja e tal, e um holofote. Aí todo mundo vai conhecer logo essa comunidade aqui do meio. Rapaz, não queriam, porque ia ser uma coisa muito nova, que ninguém nunca tinha feito, muito extravagante, podia parecer algo comercial, porque só bancos e concessionárias saíram. Eu digo, gente, isso é só um meio de avisar. Mas eu sempre
me cansava rapidamente de ver que a igreja tinha um teto mais baixo do que o do mosteiro dos Capuchinhos, lá em Sintra. É assim, um negócio de meio metro, você tem que andar baixado, porque não podia ser alto, que era para manter a humildade dos monges. E eu não aguentava aquilo tudo, sempre trabalhei com liberdade do lado de fora. Agora, as igrejas que eu pastoreei sempre me deram muita alegria. A Igreja Presbiteriana de Manaus, pelo menos enquanto meu pai estava lá e eu era o co-pastor dele, foi onde eu tive as maiores alegrias espirituais da minha vida e as experiências estilo Atos dos Apóstolos mais fortes da vida. Depois eu fui para a Igreja Presbiteriana Betânia, em São Francisco. Nos anos em que eu pastoreei lá, sucedendo o reverendo Antônio Elias, a igreja não só cresceu muito, ficou do tamanho que ela é até hoje. Ela cresceu em 3 anos demais. E foi uma experiência neotestamentária, de muito amor, amor, amor. Eu amava e me sentia amado por eles. Aqui no caminho da graça, eu amo e me sinto amado, querido, abençoado por todos eles. Eu creio em igreja. Eu não creio na igreja que tem só o nome, mas não pratica o evangelho. Nessa eu não creio. Essa é clube, é agremiação, é associação, é torcida organizada denominacional.